depoimento seu. Uma coisa interessante de levantar, general, você viu esse inferno, você está falando de locais, países que estavam passando por conflitos reais, crises políticas reais, né, crises políticas que afetam, vamos dizer assim, a subsistência das pessoas, e você, já vou chegar aqui no encaixe político, você teve no governo Michel Temer, e obteve uma posição de destaque dentro do governo Jair Bolsonaro, né? E eu já vou jogar uma provocação não a você, mas a pessoas que te sabotaram, que eu vi isso acontecer nas redes sociais, alas ou grupos políticos que estão presentes nesse governo, especialmente na turma ideológica lá, que se comportam como guerreiros virtuais, né? Eles são os guerreiros das redes sociais, eles gostam de metralhar reputações, escondidos dentro das suas casas, atrás de celulares e computadores, e eles tiveram um trabalho muito sujo de tentar destruir tua reputação, sendo eles próprios covardes, né? Eles têm uma retórica belicista, uma retórica de guerra, sendo que eles, em geral, são rapazes muito retraídos e muito sórdidos, né? Porque às vezes eles estão supostamente do teu lado, né? Eram pessoas que operavam. Eu cito um aqui, que eu sei que organizou ataques contra você, que é esse Felipe G. Martins. A gente estava dentro do palácio operando para atacar e destruir. Né? Que paralelo dá para fazer, e essa aqui é uma pergunta conceitual, mas é interessante, entre as tropas virtuais de destruição de reputação e esses agentes do caos, agentes, vamos dizer, terroristas que você enfrentou no campo de batalha. Qual a diferença desses tipos de homem? Tá? Esses homens que você enfrentou a ambos, um num campo, vamos dizer assim, mais físico e outro num campo retórico e virtual. Ao menos, bom, sendo bem prático, ao menos aqueles que enfrentavam de peito aberto ali no combate né, podia estar do lado oposto, mas eram pessoas corajosas. E esse pessoal hoje que se esconde na internet é um bando de covarde. Então a diferença básica é entre a coragem e a covardia, né? Você até respeita aquele oponente que está lutando com as mesmas armas, né? Agora, o que nós estamos vendo aqui não é isso. É isso aí. Aqueles eram combatentes, né? E esses daqui não, esses fazem parte de uma gangue. São bandidos, às vezes, são uma milícia digital, se comporta como uma gangue de rua, só que dentro da internet. Né? Então, tem uma grande diferença. Uma coisa é a coragem de estar em combate, seja de qualquer lado, outra coisa é a covardia de estar encaixado em grupos com nome falso, com IP falso, com dados falsos, de identificação, e por aí vai. Então, o que a gente vê aí, esse comportamento, é um comportamento... o que a gente está vendo é um comportamento clássico de qualquer regime totalitário. Então, se você for lá no nazismo, no stalinismo, né, esse pequeno grupo aqui, isso aí não é todo mundo, não. Né? Tem gente que não concorda com você politicamente, mas se é uma pessoa decente, uma pessoa boa, que tem outra ideia, não tem problema nenhum. Mas falando especificamente desse pequeno grupo radical, você extremista, eles seguem a cartilha de qualquer regime totalitário. Que a primeira coisa por exemplo, é a divisão social. Então, querer dividir o país entre amigo e inimigo, né? Entre branco e preto, é um raciocínio binário que facilita a manipulação. Esse é o primeiro passo. Isso aí já vinha acontecendo no Brasil antes do governo aí do Bolsonaro. A minha expectativa, e acredito que a de muita gente, era um novo governo, esse governo, ele desmanchar isso aí, que é uma coisa muito nociva. Mas, pelo contrário, agravou. Esse pequeno grupo, ele agrava essa divisão. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o assassinato de reputações, onde você não discute ideias. Você vê que o Brasil entrou numa fase de não discutir ideias, uma fase de ataques pessoais. Então, o negócio é ataque pessoal, não é discutir ideias. Isso é uma coisa nefasta, né? E para assassinar as reputações, você pode usar todos os recursos. O negócio é destruir a pessoa, não é destruir a ideia. Então, para isso você usa
você usa tudo que tudo é válido, inclusive o crime. Então, é isso aí que vem acontecendo. Um outro passo é a criação de mitos e tabus, né? Tabus que você não pode discutir porque é tabu. A característica do tabu é não ter discussão. E a outra coisa é a criação de mitos. Também não tem discussão sobre mitos. Então, esses agentes do caos aí, eles têm que criar. E a última fase é o aparelhamento das instituições. Então, esses passos aí que eu falei são os passos clássicos de qualquer regime totalitário. Então, estão sendo seguidos aqui, né, por esse pequeno grupo. Não estou falando institucionalmente, mas por pessoas que formam esses pequenos grupos. Outra coisa, eles são agentes do caos por quê? Porque nessa criação de mito, e nesse raciocínio binário, que é a coisa mais limitada que existe, de amigo e inimigo, eles têm que criar um caos. Se você não consegue ter um salvador da pátria se você não tiver um caos. Então, para você fazer a propaganda de alguém como salvador da pátria, você tem que dizer que a pátria está na beira do abismo, que está cheio de gente querendo pegar a pátria para destruir, mas tem um salvador, né? Tem um salvador que é escolhido por Deus e por aí vai. Então, você começa a ter essa profecia do caos, profetizar o caos, e ao mesmo tempo que você diz que só existe um salvador da pátria. Todo aquele que for contra, por causa do mito, por causa do tabu, todo aquele que for contra aquela situação, ele é um traidor da pátria, né? Então, nós vimos absurdos aí, nós vimos um dos maiores brasileiros, um dos brasileiros que trouxe mais esperança, ao menos na minha vida de 68 anos, que trouxe mais esperança nesse Brasil, que foi Sérgio Moro, no outro dia ser atacado por um bando de irresponsáveis, uma milícia digital, né, para tentar destruir a reputação. Depois eu vou falar mais tarde sobre o que significa num país de privilégios imorais e indecentes como é o Brasil, você investigar, julgar, né, uma centena de pessoas, todas elas poderosas e influentes. Isso é uma coisa que é para a história do Brasil, para a história do mundo, né? Então, o senhor escreveu no dia 24 um Twitter dizendo exatamente isso. Abre aspas. Privilégios imorais e indecentes. Tributo à Lava Jato e aos que trouxeram esperança de combate à corrupção no Brasil. Hoje, em especial, o doutor Sérgio Moro. O foco agora é a vacina. Para 22, combate à corrupção, eliminação de privilégios, recuperação econômica, social e moral. Que frase, hein? Resumiu tudo.